E chegamos então à 11ª semana de leitura dos Miseráveis. A gente já tá bem avançado na leitura, né? Não sei dizer em porcentagem quanto a gente já leu, mas chegamos então ao livro Marius e lemos 796 páginas aqui da edição da Kozak, né? Estamos no meio, eu diria. Eu acho. Vamos ver. E foi uma semana legal de leitura, né? Encontramos novamente então Jean Valjean e com um título muito curioso, né? Os cemitérios recebem o que lhes dão. Foi um capítulo bem, como posso dizer, aflito, talvez? Acho que sim. Recebi mensagens de pessoas querendo spoilers, mas vocês perseveraram e conseguiram descobrir o que acontece com ele. Porque dessa vez a gente tem um desfecho, né? Esse livro, que é o livro 8º do Cosette, ele tem um começo, um meio e um fim. Então o final desse capítulo não deixou nada no ar, né? Deu pra gente várias respostas. E vamos lá. Então, primeira parte, como entrar no convento, né? Então a gente tem aqui logo um primeiro trechinho que já explica muito do que aconteceu, né? Foi nessa casa que Jean Valjean, como disse Fauchelevent, havia caído do céu. Saltara pelo muro do jardim que dava para a rua Polonceau. As vozes de anjos que ouvira no meio da noite eram as religiosas cantando as matinas. A sala que entrevira na penumbra era a capela. O fantasma estendido ao chão era a irmã que fazia a reparação. E aí a gente, né, tem tudo que ele viu e imaginou que poderia ser bem detalhado, né? E logo em seguida tem todo um diálogo, né, entre ele e o Fauchelevent sobre a situação dele ali, né? Desde que Fauchelevent estava no convento, não ouvira mais falar de Montsumer e nada sabia de tudo o que havia acontecido. Então a gente tem a resposta do que aconteceu com o Fauchelevent e porque ele não tinha ideia do que tinha acontecido com o Mer, né? Madeleine, para ele, continuava com todo o seu prestígio. Provavelmente o Sr. Madeleine falira. Então ele foi, né, encontrando coisas ali que ele podia deduzir sobre o destino do Sr. Madeleine, porque ele chegou até ali, né? E fala também que ele é bastante bonapartista, né? Por isso que ele chegou a essas conclusões. Mas aí, eis que os dois começam a conversar e tem uns diálogos mais geniais, né? Antes disso, a gente tem algumas descrições do Fauchelevent, né? Era velho, sempre foi egoísta e no final da vida aleijado, doente, não tendo mais interesse algum no mundo, achou bom mostrar-se reconhecido e, vendo uma boa ação diante de si, lançou-se a ela, como alguém que na hora da morte encontra-se à mão um copo de vinho do qual nunca houvesse provado e o bebesse avidamente. Poderíamos quase afirmar que o ar que ele respirava havia alguns anos naquele convento destruíra sua personalidade, acabando por tornar-lhe necessária a prática de alguma boa ação. E aí começa então o diálogo, né? Desde que o senhor já está aqui, como vai fazer para entrar? Então, o Fauchelevent está tentando entender ali como é que ele vai ajudar o senhor Madeleine, porque ele precisa primeiro sair do convento para ele entrar de novo, né? E aí, esse diálogo é maravilhoso, eu não consigo... É muito genial mesmo. Na verdade, esse livro, né? Esse livro 8 de Cosette vai ter coisas incríveis em matéria de diálogo. E aí, eles conversando, ele diz que há pensionistas ali, né, no convento, e aí o Jean Valjean já pensa, ótimo lugar para educar Cosette, né? Seria realmente um ótimo lugar para ele se esconder. E aí um dos porquês que esse diálogo é genial, né? Olha essa gotinha de sabedoria, né? Isso mesmo, Sr. Madeleine. Para o senhor entrar é preciso sair. E depois de ouvir nossa badalada fúnebre, Fauchelevent continuou. Não se pode encontrar o senhor aqui sem mais nem menos. De onde vem? Para mim, o senhor caiu do céu, porque eu conheço muito bem. Mas para as freiras é preciso que entre pela porta. Justamente, e é engraçada essa frase, porque ele tá falando, ele é um jardineiro de um convento, ele tá falando de irmãs, né, que são extremamente religiosas, né, e tem uma fé muito bem desenvolvida, vamos dizer assim, e elas precisam ver ele entrando pela porta, elas não acreditariam que ele caiu do céu. É muito curioso essa contradição, né, dessa frase. Mas é muito boa. Mais pra frente ele continua, né? Eu creio. Não é preciso que o senhor diga. O bom Deus deve tê-lo levantado em suas mãos para vê-lo mais de perto e depois o deixou cair. Devia, porém, jogá-lo num convento de homens. Ele deve ter se enganado. É muito bom. E aí o Fauchelevent é chamado pelas irmãs, né, para conversar com a madre, para tomar as providências, então, para fazer o enterro dessa irmã que morreu. Né? Quando ele vai para lá, ele já vai, claro, com uma coisa em mente, né, que é providenciar, então, uma estadia para o Sr. Madeleine, para ele ficar ali, né? Então, a conversa gira todo em torno de dois interesses. A madre, que, né, quer fazer o enterro da irmã,
e dele que quer trazer o Sr. Madeleine para dentro do convento para ser seu ajudante. E a coisa é maravilhosa também. E aí tem um trechinho que é mais ou menos assim, lá pela página 743. Falou por muito tempo de sua idade, de suas doenças, da carga dos anos agora duplamente pesados, das crescentes exigências do trabalho, do tamanho enorme do jardim, das noites passadas em claro, como a última, por exemplo, em que fora preciso cobrir os melões com esteiras por causa da lua. E acabou falando assim: ele que tinha um irmão, a priora fez um movimento. Um irmão nada moço, segundo o movimento da irmã, um pouco mais tranquilo. Que se quisessem, ele poderia vir morar com ele e ajudá-lo, pois era excelente jardineiro, e a comunidade com isso lucraria muito, mais do que com seus próprios trabalhos. Além disso, que se não admitissem seu irmão, como ele, sendo mais velho, já se sentia sem forças e insuficiente para tanto trabalho. Seria obrigado, muito a contragosto, a abandonar o convento. A chantagem. Que seu irmão tinha uma netinha que traria consigo, para ser educada no temor de Deus, e mais tarde, quem sabe, poderia se tornar uma boa religiosa. Então ele já está barganhando, né? E aí aqui desenrola de uma forma maravilhosa. Esse é o segundo melhor diálogo. Eu acho que essa é a parte que tem os diálogos mais interessantes, né? Pra mim, até agora, a melhor cena, né? A coisa mais, vamos dizer, impactante mesmo em matéria de narrativa, pra mim, foi aquela cena do Sr. Madeleine tendo aquela crise de consciência, né? E a Jean Valjean como o Sr. Madeleine mesmo. E agora? Me entrego, vou no tribunal, não vou, ajudo Fantine, não ajudo, mas se eu for preso, a cidade vai cair em ruína. Aquilo foi muito genial, assim, como construção. Mas esses dois diálogos são muito geniais enquanto diálogos justamente por isso. E porque... o primeiro porque o Fauchelevent é uma pessoa muito curiosa e muito engraçada nas coisas que ele fala. Como ele dizendo isso sobre o Jean Valjean ter caído do céu e as irmãs, né? Precisariam ver ele entrar pela porta. E agora, pela Madre, por uma questão muito engraçada dos dois, porque os dois estão tentando se favorecer nessa conversa. E ao mesmo tempo que eles estão conversando um com o outro, eles estão conversando com eles mesmos. E aí a coisa vai mais ou menos assim. Ele chega lá pra falar com a Madre e eles conversam. E aí ela fala: você não ouviu o sino? A irmã morreu. Ele, do fundo do jardim, não se ouve nada. O que é mentira, porque ele e o Madeleine estavam lá ouvindo tudo, né? O Jean Valjean. E aí, mais em seguida: nenhum homem, a não ser o senhor, deve entrar naquela sala. Preste atenção. Não é nada direito um homem entrar na câmara mortuária. De modo algum. Hein? De modo algum. O que está dizendo? Estou dizendo de modo algum. De modo algum o quê? Reverenda Madre, não estou dizendo de modo algum o quê? Estou dizendo de modo algum só. Não compreendo. Por que está dizendo de modo algum? Para falar como a senhora, Reverenda Madre. Mas eu não disse de modo algum. A senhora não disse, mas eu estou dizendo para falar como a senhora. Papo de doido, né? Mas é muito bom. E aí ela, enfim, diz, né? Tudo isso acontece por causa da Madre Crucificação, que foi a que morreu, né? E ela diz que em sua vida fez várias conversões. Depois de morta, há de fazer milagres. É revelado realmente a intenção da Madre, né? Da Madre Superiora, porque ela diz assim: é preciso obedecer à vontade dos mortos. Então a Madre Crucificação tinha feito um pedido, que era ser enterrada na cripta dentro do convento, que era proibido pela cidade, né? E a Madre diz o seguinte: ser enterrada na cripta debaixo da capela, não ir para solo profano, continuar depois de morta onde sempre viveu, essa foi a vontade da Madre Crucificação. Ela mesma o pediu, isto é, mandou. Então a gente descobre o que ela estava tentando barganhar com ele, né? E eles dois conversando é muito engraçado justamente por isso. E depois disso a Madre começa toda uma defesa, né? De porque, apesar de ser errado pela lei dos homens, é muito certo que eles enterrem a Madre ali. Por fim, os dois se resolvem, né? Eles entram num acordo ali, começam a conversar, né? Falar a mesma língua. E o Fauchelevent dá até uma sugestão para a Madre, né? Uma solução, na verdade. Porque ela tinha pensado em tudo como seria para abrir a cripta e colocar a Madre lá que morreu, né? A Madre Crucificação. Mas ela não tinha pensado o que faria com um caixão vazio que tem que sair para ir pro cemitério, né? Mas aí o Fauchelevent sugere de colocar terra dentro. Então eles meio que resolvem a situação e o encontro acaba com a seguinte frase, né? Senhor Falvente, que é o apelido dele, que ela chama: estou contente com o senhor. Amanhã, depois do enterro, pode trazer-me o seu irmão. Diga a ele que traga também a menina. Então, né, uma mão lava a outra ali, se resolveram e conseguiram, cada um à sua maneira, o que eles queriam, né? E aí, continua um problema, né? Como tirar Jean Valjean de dentro do convento. Quando ele volta para conversar com o Jean,
o Jean, é claro que é né, somente maquinal, ia ter essa ideia. Então ele vai se esconder dentro do caixão, sair como se fosse a madre, né? E ser enterrado no lugar dela. E aí o Fauchelevent tem que dar um jeito de tirar ele de lá. E é aí que vem toda a parte da apreensão, né? Porque o plano todo se baseava na amizade do Fauchelevent com o coveiro do cemitério, né? Então ele chegaria lá, o coveiro era um amigo dele que era bebum, ele ia embebedar esse amigo e ia tirar, né, o Sr. Madeleine de dentro do caixão. Deu tudo errado, porque ele chegou lá e o amigo bebum dele já tinha morrido. E ele não tinha o que fazer. Então ele tentou de todas as formas chantagear esse novo coveiro, né, para conseguir tirar o Jean Valjean dali com vida. E essa parte tem um dos nomes mais legais, né, que é o capítulo 5, né, não basta ser bêbado para ser imortal. Esse Vitor Hugo tava muito fanfarrão, né, nessa vida já. E o encontro dele com o coveiro novo é muito engraçado, né? Então ele tá seguindo ali a carroça com o caixão. E aí chega esse homem que ele não conhece, fica do lado dele. E ele diz, quem é o senhor? O coveiro. Se alguém conseguisse sobreviver a um tiro de canhão recebido em pleno peito, não teria expressão diferente da de Fauchelevent naquele instante. O coveiro? Isso mesmo. O senhor? Eu mesmo. O coveiro é o senhor Mestienne. Era. Como era? Morreu. Muito bom. E aí tem esse coveiro, que é o Gribier, né? E eles dois vão conversar e o cara não quer ir beber. Tem toda uma crise ali, né? E vão-se várias páginas do livro até que, enfim, ele usa de um artifício ali, que é de um documento que o coveiro precisa para sair do cemitério à noite, depois que fecha. Senão ele teria que pagar uma multa. E ele rouba esse documento do coveiro, o coveiro sai e aí ele consegue tirar o Jean Valjean de dentro do caixão. Tudo acaba bem, né? Por fim. E na página 786 a gente tem lá, 1 hora depois, no meio da noite escura, 2 homens e uma menina apresentavam-se no número 62 da Travessa Picpus. O mais velho deles levantou a aldrava e bateu. E aí ele leva, né, então, Jean Valjean e Cosette para lá, pro convento, para enfim morarem lá, né? Eles vão ficar, então, Jean Valjean como jardineiro e Cosette, né, como uma das meninas para serem educadas lá na... Não é bem uma pensão, né? Mas é um pensionato, acho que dá meio que na mesma. Mas vão ter aulas, então, né, com as freiras. Um pouquinho mais pra frente, a gente tem aqui que Jean Valjean havia sido aprovado pelas madres, né? Usava a joelheira de couro com guiso e sua presença era oficial. Chamava-se Ultime Fauchelevent, que seria, né, então, o irmão mais novo do jardineiro, né, do Sr. Fauchelevent. E é curioso que assim Jean Valjean ganha mais um nome, né? Ele era Jean Valjean e ele foi Sr. Madeleine. Agora ele é o time Fauchelevent. E ele também já foi números, né? Ele teve 2 números como nome por um bom tempo. Então ele, ao mesmo tempo que sobrevive e vive várias vidas, né? É muito doido isso. E pelo tamanho do livro a gente já sabe que ele ainda vai viver bastante. Afinal de contas, não é? E aí ficam lá. Um pouquinho antes do fim, o Vitor Hugo faz uma pausa para falar um pouco da Cosette, né? De como ela estava se sentindo, né? Então, ela foi levada para lá e para cá durante todo esse tumulto dessas cenas todas. E imagina essa criança perdida, né? Ela estava realmente perdida. Mas, enfim, ela acaba no convento e ela se sente até que bem, né? E ele diz também, aqui na 791, né, a página, que Javert continuou a observar os arredores do convento durante mais de um mês. Me disse, esse cara não tem o que fazer? Não tem o que fazer, né? E aí os dois vivem lá, né? Nas horas de recreio, Jean Valjean via de longe, correndo e brincando, distinguindo-lhe o riso no meio de toda a algazarra das outras meninas. Cosette agora sabia sorrir. Finalmente ela teve uma infância de alguma forma, né? E aqui a gente tem uma pequena descrição, né, desse cotidiano. Ela podia então passar 1 hora por dia com ele e, enfim, apesar da distância ali, e ele trabalhando no jardim o dia todo, eles tiveram, acho que, um bom tempo, né, pra descansar, enfim. Porque se tem um lugar que ele tá a salvo é dentro do convento. E aqui também tem uma parte muito interessante que é meio que uma suposição, uma provocação do que seria o destino de Jean Valjean. Na página 793, o narrador diz assim: afinal, Deus tem seus caminhos. O convento, como Cosette, contribuiu para manter e completar a obra do bispo. É fora de dúvida que de um dos lados da virtude confina com o orgulho. Há aí uma ponte construída pelo demônio. Jean Valjean, talvez, sem que o soubesse, estava prestes a atravessar essa ponte.
quando a providência o lançou no convento de Petit Picpus. Enquanto se comparava com o bispo, julgou-se sempre indigno e continuava humilde. Mas depois de algum tempo, começando a comparar-se com os homens, o orgulho também começou a aparecer. Quem sabe? Talvez ele acabasse por retornar insensivelmente ao antigo ódio. O convento deteve-o dessa descida. E aqui a gente tem o Jean Valjean, então, muito num caminho de virtude, de maneira bem clara, né? Como o bispo tendo colocado ele nesse caminho, e que Cosette ajudou ele a se manter nele, e então o convento, né? Quando ele estava tentando se desviar, acabou trazendo ele de volta para o caminho certo. Em seguida, continua também nessa aproximação, né? Era a segunda prisão que conhecia. Em sua juventude, no que havia sido para ele o começo da vida, e mais tarde, havia bem pouco tempo, conhecera um lugar semelhante, lugar terrível, cujas severidades sempre lhe pareceram iniquidades da justiça, crimes da lei. Agora, depois das galés, conhecia o claustro. Ao pensar que fizera parte das galés e que agora era, por assim dizer, espectador do claustro, confrontava-os mentalmente com ansiedade. Então ele faz toda essa aproximação, né, das prisões. As galés, né, como uma prisão dos bandidos, dos forçados, e o convento como uma prisão das irmãs, né, penitentes. Mas eu acho muito curioso porque... Vamos chegar lá. Mas ele traz mais coisas no sentido. No primeiro, está-se preso por correntes. No segundo, pela fé. Aquela casa era também uma prisão e parecia-se lugubremente... Essa palavra para usar? Não, né? Mas tá bom. A outra de onde havia fugido. Contudo, jamais tivera de algo semelhante. Tornava a ver grades, ferrolhos, barras de ferro para guardar o quê? Anjos. Aqueles muros altos que vira cercando tigres agora rodeavam cordeiros. E é muito curioso porque justamente acho que essa é a maior diferença das duas prisões nesse sentido, né? As barras de ferro em uma impedem, né, os forçados, os criminosos, os condenados, né, vamos dizer assim, impedem eles de sair. E nesse caso, o convento, pela descrição que a gente tem lá no comecinho de como se entra no convento, aqui está impedindo as pessoas de entrar. Então, né, eu acho que essa diferença é bem interessante. E continua, né, era um lugar de expiação, não de castigo. Era mais austero, porém mais triste e impiedoso que o outro. Aquelas virgens eram mais duramente castigadas que os próprios forçados. E a gente tem a última frase dessa parte que deixa todo mundo um pouco em paz, né? Assim se passaram muitos anos. Cosette ia crescendo. Então eles ficaram em paz, pelo menos por um tempo. E aí na semana que vem a gente começa então o próximo livro, que é o Marius. E a gente vai conhecer esse novo personagem, né? O livro primeiro, que a gente lê para semana que vem, chama Paris Estudada em Seu Átomo. E o livro segundo também a gente vai ler, que se chama O Grande Burguês. Tá? Então a gente lê aí da página 801 até a página... Peraí... 845. Um pouquinho, né? 45 páginas. Por isso que eu falo que, por mais que eu tenha tentado ficar sempre dentro das 100 páginas quando eu fui dividir a leitura, eu fiz o possível também para deixar algumas semanas mais leves, né? Bem pro final do livro vai ter umas semanas mais pesadas, assim, de páginas, porque tem capítulozinhos muito curtos, que são vários, né? E aí eu acabei juntando mais de 2. Mas, fora isso, são semanas bem leves. E ler 45 páginas você lê num dia facilmente. Então, se você não conseguir ler ao longo da semana, se você acordar, por exemplo, na sexta de manhã ou no sábado, de repente está de folga, né? Você acorda no sábado de manhã, lê e consegue participar das discussões e tudo mais, né? E é isso, essa semana. Espero que você tenha gostado. Mas Jean Valjean é sempre um refresco, né, na leitura pra gente. A gente se diverte muito mais. Uma coisa interessante que eu queria trazer pra vocês, mas eu também não tenho conhecimentos profundos pra trazer uma discussão muito aprofundada, mas que saiu lá no grupo a sugestão, é uma aproximação desse confronto mesmo do Victor Hugo em relação às prisões e aos conventos. Então, as meninas comentaram que Foucault traz uma análise mais aprofundada disso, e que na obra dele você vai encontrar, então, uma discussão a respeito disso, e até um pouco mais aprofundada, mas que dá a impressão, segundo elas, de ter sido baseada, ou não, talvez, né, a gente nunca vai saber,
na obra do Victor Hugo. Então tem pontos de contato muito interessantes ali. Por hoje é só. A gente se vê na semana que vem.